do 8º ano, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um bimestre, na verdade, o nosso último bimestre, o 4º bimestre. Nesse 4º bimestre, nós estaremos abordando um tema muito relevante, que é a corrida de orientação. Essa corrida de orientação, ela tem como característica aquelas famosas trilhas, tá? Leitura de mapas, interpretação de um mapa de orientação, a criação de um mapa, o uso da bússola, tudo isso para que possamos conhecer, né, esse tipo de modalidade esportiva. A corrida de orientação é uma prática corporal realizada na natureza que exige raciocínio e capacidade de localização dos participantes. O desafio dos atletas nessa corrida são localizar-se em um espaço desconhecido, pontos de controle, utilizando mapa e bússola como apoio, tá? Então nós temos algumas características aí, tá, que norteiam o pessoal, tá, da corrida de orientação. Então a gente tem alguns objetivos específicos para a aprendizagem, tá, dessa corrida de orientação. Aqui vem um planejamento que diz: primeiro objetivo, nomear os equipamentos usados na corrida de orientação. Segundo objetivo, interpretar um mapa da corrida de orientação. Terceiro objetivo, elaborar estratégias seguras durante a prática. Então, primeiro objetivo, a gente vai nomear quais são os equipamentos que são utilizados na corrida de orientação. Já falei da bússola, do mapa, nós temos também os prismas e outros objetos também que são utilizados. Nós também vamos aprender a interpretar um mapa da corrida de orientação. Que às vezes você olha aquele mapa, aquele papel grande, você vê muito em filmes de aventura, né? Que a criança, o adolescente ou a pessoa que vai explorar aquele lugar, ele olha aquele mapa, né? Aí tem lá a imagem de um morro, de um monte, de uma montanha, aí o tesouro está escondido naquele lugar. Então a gente não entende muito bem. A gente vai aprender a como interpretar esse mapa. Para quê? Para que é importante o mapa? O mapa guia a gente para a finalidade na qual a gente se propôs a iniciar a corrida de orientação, a chegar ao final dessa corrida. Elaborar estratégias seguras durante a prática. Outra coisa importante é que no decorrer do caminho dessa corrida, nós temos que estabelecer algumas estratégias ou elaborar algumas estratégias para que a gente não venha a sofrer um acidente. Pode ter que no meio da natureza, na floresta ou numa mata, você encontre alguns animais. Então, estratégias que são utilizadas para que a gente não corra perigo e estratégias também para que você consiga ter êxito e chegar em primeiro nessa corrida, tá? E quais são os conteúdos que são propostos para nós analisarmos todo esse período do 4º bimestre? Primeiro, o histórico da corrida de orientação, quando que iniciou, aonde, mapa de orientação, como que é feito o mapa, de que ele é constituído, o percurso de orientação, tá? O caminho que você vai seguir e, por último, a bússola, que é a bússola que nós vamos ter uma aula, tá? Só para montagem de bússola. Já separei já o material, tá? Então eu vou pedir já de antemão que para a próxima live vocês preparem um material para nós montarmos a nossa bússola. Uma rolha, ou pode ser um isopor, corta ele, faz um recorte redondo, uma agulha, uma vasilha com água, tá? E um ímã. E a gente vai estar aí fazendo um experimento montando uma bússola, algo que foi criado pelos portugueses lá no início das grandes navegações, ok? Vamos correr aqui um cadinho? Então vamos lá. Qual é o princípio da corrida de orientação?
É uma modalidade que tem como princípio inserir os participantes ou praticantes em um local desconhecido para que eles passem por pontos de controle e encontrem um caminho seguro e rápido até o destino. Então, essa é a finalidade, é o princípio da corrida de orientação, que os participantes passem por pontos de controle e encontrem um caminho seguro. Lembra do que eu falei das estratégias? Aí entram as estratégias. Você vai fazer estratégias para que você tenha um caminho seguro e rápido até o destino, tá? Que o mapa vai te dar essa orientação aonde você tem que chegar. Tal modalidade, olha aí a origem, sobre o histórico da corrida de orientação. Como na maioria das atividades físicas, essa modalidade de corrida de orientação teve origem no exército, com o propósito de auxiliar os soldados a se orientar na natureza. Tem se modificado e adquirido status esportivo e atualmente dispõe de uma confederação, Confederação Brasileira de Orientação, ou CBO, e uma federação internacional, International Orienteering Federation, IOF. Ficou mais fácil ler só a sigla, né, galera? Não liguem para o inglês do professor Leonardo, que é nulo. Na qual a padronização de símbolos utilizados nos mapas. Então, como eu falei, a corrida de orientação, como a maioria das práticas esportivas, teve início num ambiente militar, tá? Os soldados do exército, tá? Isso eu sei porque eu tenho tio, pai, que já serviram o exército. Eu não servi porque em Itaboraí, não sei se vocês sabem, ninguém serve em Itaboraí. Não é ninguém serve de não servir para nada, não é isso? Servir para a Força Armada, Exército. Então, não serve por conta ainda de uma cultura da questão de o município ser um município em que existem pessoas leprosas, por conta do Hospital do Leproso. Então, se você quer servir o Exército, você tem que ir para São Gonçalo, Niterói ou para o Rio. Tá? Muitos amigos meus que queriam servir o Exército iam se inscrever, fazer o seu certificado de reservista em São Gonçalo, se alistar, né? Iam se alistar em São Gonçalo, Niterói ou no Rio. Então, como eu falei, eu tenho pai e tios que serviram, e quando eles serviram, eles tinham algumas missões que eles tinham que realizar. Eles tinham que ir para o meio da mata. No meio da mata você inicia num local e termina em outro local. E tudo isso é feito a pé, com armamento pesado. Você come os animais que tem ali na natureza, bebe a água que tem ali no rio, no riacho, na fonte. Você se vira. Banheiro é tudo feito na mata. Então o soldado, ele aprende a sobreviver num ambiente inóspito. Por quê? Porque eles eram submetidos a esse treinamento com a finalidade de quê? De se assemelhar a um ambiente de guerra. Então, o soldado, seja do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, todos eles são submetidos a um treinamento com a finalidade, porque o princípio constitucional das Forças Armadas, né, que rege através da nossa Constituição, é que as Forças Armadas, elas se destinam à defesa da pátria. Então, a defesa da pátria é o quê? Se um país vier guerrear contra o nosso país ou invadir o nosso país, os primeiros a combaterem esse país inimigo são as Forças Armadas. Então, por isso, e no ambiente de guerra, você está suscetível a lugares onde não tem pouca comida, que não tem lugar para você ir ao banheiro, para tomar banho, que são lugares perigosos, que tenha animais, que tenham pouco recursos para que você venha sobreviver. Então, o soldado, né, quando ele serve o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, ele é submetido a esse treinamento para poder, assim, já estar treinado para, se caso houver alguma guerra, uma invasão no nosso Brasil,
eles vão ser submetidos a esse esforço na guerra sem problema algum, porque vão estar preparados. Existe inclusive uma força especial do Exército que treina soldados de outros países lá na floresta amazônica. Porque a floresta amazônica e no Pantanal é uma floresta riquíssima e uma floresta que, se você não conhecer o local, você se perde, fica perdido ali. E tem vários perigos, né? A gente tem ali o perigo de o cara dentro num rio daquele ali ter jacaré, aí tem a onça, né? E fora a questão de você estar num ambiente onde você não tem recurso, como a gente tem aqui na cidade. Então o cara tem que saber se virar. Então é dentro desse ambiente de exército, de exercício de guerra, que é criado a corrida de orientação, tá? Vamos caminhar. Entre os equipamentos utilizados na corrida de orientação, destacam-se o mapa, a bússola, os prismas, como eu falei antes, e os cartões de controle. No mapa constam o percurso da prova por meio de símbolos e cores, e os locais onde podem ser encontrados os prismas. Os prismas são pequenas estruturas de cores laranja e branca, que indicam aos praticantes passagem obrigatória. Desse modo, a fim de encontrar a direção correta e reconhecer os sentidos que devem seguir, os participantes utilizam bússolas. Deixa eu só fazer uma correção, que logo no início da aula eu falei galera do 8º ano, mas esse conteúdo também é para a galera do 9º ano, tá? Esse conteúdo também é para a galera do 9º ano, que também está abordando o mesmo conteúdo nesse 4º bimestre. A minha vontade, inclusive, a pandemia não está deixando a gente organizar-se para isso, mas que a gente fizesse uma trilha. Ano passado eu tinha me proposto a organizar isso, mas por conta de alguns contratempos e questões burocráticas a gente não conseguiu realizar a nossa trilha. Mas vamos deixar de repente para esse próximo ano, se Deus quiser, tendo a vacina. Tem algumas coisas também em relação à Covid, especificamente sobre as crianças e adolescentes, que podem estar trazendo boas notícias para nós, tá? Só abrir um parênteses aqui sobre o que eu vi um especialista falando, que foi provado que crianças vocês têm menos, nem menos capacidade, vocês têm menos risco de adquirir a doença, de ficarem doentes do Covid-19. Não é a questão de vocês serem assintomáticos, vocês praticamente não ficam doentes da Covid-19. E uma outra coisa que estão tentando provar é que vocês têm pouca capacidade para transmitir. Isso ainda está sendo provado. Relembrando, foi provado que vocês têm menos capacidade para adquirir a doença, de ficarem doentes. O vírus vem, mas como vocês têm receptores, né? Esses receptores, quando eu falo, são vírus também, são bactérias e são organismos que vocês têm no organismo para poder se protegerem, para poder protegerem vocês desse coronavírus. Então ele vem, bate em vocês e não acontece nada, nem sintoma e nem a questão de vocês serem assintomáticos. Vocês não vão ficar doentes. E uma outra questão que estão vendo se vocês têm a capacidade de transmitir, se essa capacidade que vocês que estão dizendo de proliferar o vírus, parece que também está caindo por terra essa ideia. Mas vamos aguardar. Então, se Deus quiser, isso se provando, né, as coisas vão melhorar. Então, galera, eu abri esse parênteses só para poder dizer que, quem sabe, né, para esse próximo ano, as coisas vão melhorar, vocês vão poder estar circulando normalmente, claro, com todos os devidos cuidados, porque isso não é 100%, né? Sempre vai ter um ou outro que vai ficar doente, que é normal, ninguém tem um organismo igual, mas
pode ser aí uma esperançazinha para que a gente possa voltar aos dias normais. E com isso a gente pode conseguir marcar uma trilha para o ano que vem. Beleza? Então, na próxima aula eu vou estar mostrando a vocês esses instrumentos que são utilizados para que a gente venha conhecer de uma maneira mais clara e ampla todos os materiais e instrumentos que são utilizados para uma trilha ou uma corrida de orientação. Beleza? Um abraço aí, fiquem com Deus, tá? Deixei o vídeo motivacional para vocês hoje também, para que a gente eleve a moral e acredite, isso vai passar, isso é só uma fase. Fase é uma coisa que passa e isso já está passando. Valeu, galera? Um beijão, saudade de todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem firmes, a gente está vencendo isso. Um abraço.